Bastidor CBN. Oferecimento SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Les Alpes Beaumont, um novo jeito de viver. Copema. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sabadão, e você sabe que aos sábados às 11 horas da manhã a gente começa o Bastidor CBN. Hoje um Bastidor CBN extremamente especial, com uma queridíssima, competente, a melhor. O que mais que eu posso fazer para tietar? Leni Quirilos, fonoaudióloga, doutora em ciências dos distúrbios da comunicação, autora, enfim, colega e uma amiga sem preço. Leni, muito obrigado por ajudar a gente aqui nesse sábado. Ô Edmo, é um prazer, uma alegria estar aqui com você, eu agradeço o convite, que bom, obrigada por estarmos juntos aqui. Leni, eu queria falar com você sobre essa tal de geração Z. Eu tenho conversado com vários gestores de recursos humanos e eles têm, uníssono, é unânime a dificuldade que eles estão tendo em relacionar com essa geração Z. O que eu posso dizer inicialmente em relação à geração Z? Eu posso dizer que é uma geração, pelo que a gente viu, que está muito ligada à fase, aquela fase não que esteja ligada no tempo e no ato do 11/9 do World Trade Center, mas pela idade, né? É uma geração que cresceu com internet, smartphones e redes sociais, o que os fazem com conhecimentos em tecnologia, criativos e adaptáveis. Agora, o que isso tem a ver com o mercado de trabalho? Nossa, tem tudo a ver, Edmo, até porque essas pessoas dessa geração, elas são conhecidas por serem nativas digitais. Elas são muito familiarizadas com a internet e elas estão habituadas a uma forma de comunicação muito diferenciada. A maneira, Edmo, como nós nos comunicamos acaba impactando nas nossas relações de uma forma geral e, por tabela, claro, nas nossas relações de trabalho. Bom, nós estamos falando da turminha aí que nasceu em meados da década de 1990, 95, 96 até 2010, 2012 mais ou menos, tá? Então, são as pessoas que já nasceram nesse mundo com isso tudo muito desenvolvido. Tem algumas características, Edmo, que chamam a atenção e isso é dado de levantamento científico. Então, assim, são pessoas mais ágeis, mais dinâmicas, mais ansiosas na busca por resultados. São pessoas que têm uma dificuldade maior de se apegarem às coisas e ao trabalho propriamente. Essa já é uma mega revolução, Edmo, porque assim, habitualmente, nós percebemos que estamos evoluindo bem no nosso trabalho um tempo atrás, né? Quando a gente ia crescendo dentro da nossa empresa. Então, a gente iniciava num cargo e gradativamente a gente começava a galgar novos degraus, nos aproximando daquilo que a gente almejava. Hoje, essa turma apressada traz muita impaciência e acredita que já aprendeu ou já desenvolveu aquilo que precisava num curto espaço de tempo. Então, não existe uma adesão, um envolvimento pleno. Elas acabam estabelecendo no trabalho relações mais superficiais e quando elas avaliam, claro que erroneamente, que já aprenderam tudo que elas precisavam, elas vão em busca de outras oportunidades. Para você ter uma ideia, Edmo, a gente respondeu aí na CBN, na nossa coluna Comunicação e Liderança, eu falando com o Sardenberg e com a Cássia Godoy, a gente respondeu a pergunta de um ouvinte nosso de 28 anos, que falou que estava há 3 meses numa empresa, entendia que já tinha aprendido tudo e que estava em busca de outras oportunidades. E olha só, ele nos contava que essa era a 8ª empresa em que ele trabalhava. Nossa. Imagina só. Pois é.
Então, assim, eu já trabalho há muitos anos, até hoje eu entendo que ainda não consigo saber sobre tudo. Estou sempre de orelhinhas abertas, ouvidos abertos para aprender, para entender, para me desenvolver. E essa, infelizmente, é uma distorção. É uma turma, Edmo, que sabe que sabe sobre vários temas, só que de forma muito superficial. Porque eles entendem que a partir de uma pesquisada básica, eles já conseguem aprender o que existe de relevante, de importante, sabe? Mas você falou que com 28 anos, 8 empresas, eu imagino, Nossa, volto lá pro RH, que gosta de pegar um currículo para contratar e ver que o Edmo trabalhou numa empresa 10 anos, na outra 9 anos, na outra 12 anos, e o menino de 28 anos trabalhou meia hora em cada uma dessas empresas. Como é que faz? Pois é. É complicado, né? Então, isso mostra esse desapego, eu te diria. Isso mostra uma tendência de uma superficialidade maior que precisa ser olhada de frente e orientada. Você sabe, Edmo, que não à toa, né, está tendo uma grande valorização da miscigenação de gerações no trabalho. E no contato com pessoas da geração Z, as pessoas mais velhas, geração X, por exemplo, conseguem trazer uma estabilidade maior para esse grupo e trazer outros valores, outras condições, mais estabilidade emocional, menos ansiedade, sabe? Tem sido aí uma combinação poderosa, enquanto que os da geração Z ajudam os mais velhos a conhecerem melhor tecnologia, a utilizarem esses recursos de uma forma melhor, mais poderosa, né? É verdade. Agora, tem um outro ponto, Edmo, que é o seguinte: eles precisam respeitar pela conduta da pessoa e não pelo crachá. Então, às vezes eles falam coisas para chefes, digamos assim, na hierarquia, que nenhum de nós teria coragem de falar, sabe? Porque a gente tem toda aquela questão do respeito, não é? Do cuidado. Eles vão desenvolver admiração, respeito, quando sentem que a pessoa tem uma conduta que justifica isso. É uma autoridade para esse povo que não vem do crachá. Ela vem da conquista de algo que traz ao mesmo tempo uma consistência de comportamento e uma coerência entre o que é dito e o que é feito. Essa coerência entre o que eu falo e o que eu faço é essencial para pessoas dessa geração sentirem firmeza e respeitarem a autoridade de alguém. Mas, através desse comportamento da geração Z, basicamente tem que haver uma disrupção completa do que existe hoje nos compêndios em relação, vamos dizer, ao relacionamento, né? Em relação ao relacionamento, porque há uma relação deles estarem acostumados com o mundo digital, e muitas decisões no mundo corporativo são feitas em base de relações humanas, habilidade de comunicação, você pode falar melhor do que qualquer pessoa, e empatia, são fundamentais para a gente ter esse resultado. Sim, claro. Você tem toda a razão. Essa questão do humano, da interação, é essencial. Nós, seres humanos, temos um cérebro social que precisa do contato e da interação positiva para a gente crescer, para a gente se desenvolver. Você tem toda a razão. E é importante que essa geração entenda o valor e a importância das relações pessoais mesmo, que praticamente estão num segundo, terceiro plano para esse grupo. É a história das relações das redes, que são relações mais superficiais, com nada de profundidade, e no fundo são relações vazias, porque não existe essa troca, não existe esse aprendizado todo. As redes trazem uma visão super distorcida de quem nós somos. Ninguém gosta de colocar numa rede social alguma perrenga, alguma situação difícil. Todo mundo coloca os ganhos, o lado bonito da vida, digamos assim.
Então, é cruel nesse ponto de vista, porque tem muita gente boa que se sente infeliz por conta dessa comparação, que é absolutamente irreal. E, ao mesmo tempo, isso ocupa o espaço, Edmo, de relações verdadeiras, de relações pautadas na amizade, na admiração, no respeito e no aprendizado mútuo, que são essenciais, né, para alguém crescer no ambiente de trabalho. Sem dúvida. Eu dei uma olhada nas características aí desse pessoal. Eu estou falando com a doutora mestre em Ciências dos Distúrbios da Comunicação pela Unifesp, Leni Quirilos, nossa colega, amiga, queridíssima, quem desde já agradeço mais uma vez a sua participação. E Leni, essa geração Z, fala-se que eles buscam criar as suas próprias oportunidades e aprender novas habilidades de forma autodidata através da internet. Quer dizer, aquilo que você falou, né? Eles começam a superficialidade e vão até onde eles querem, por onde eles querem. Sim. É verdade. E aí a gente tem distorções, né, Edmo? Porque você aprender por meio de uma fonte como essa traz algo que, em primeiro lugar, pode ser muito contestável, porque nem tudo que as pessoas postam é real, nem tudo é embasado. Às vezes é um texto bonitinho, às vezes o cara tem um monte de seguidores, se autodenomina um influenciador. E é alguém, assim, onde falta uma base sólida, tanto de conhecimento como de embasamento mesmo do que diz. E aí, quando a pessoa abre mão de outras formas de compreensão, de desenvolvimento, que claro, né, Edmo, exigem tempo, existem investimento, a gente está lidando com alguém que sabe muito superficialmente sobre os temas. Isso é um perigo. É um perigo bastante grande, porque muitas vezes essas pessoas vão estar em cargos onde elas vão ter que tomar decisões estratégicas. E aí, né? Como é que a gente faz para lidar e quando a empresa depende do parecer, depende da opinião de alguém com esse déficit de embasamento, de repertório. E está me ocorrendo você falando, olha que coisa curiosa, sobre o ativismo desse pessoal da tal da geração Z. Quer dizer, eles são muito ativistas, usam as redes para se mobilizar, debater, etc. E tal. Outro dia desse, uma pessoa que já era, vamos dizer assim, diretora, ocupava um cargo de diretoria numa empresa, foi lá na rede social dela e fez uma colocação política em cima do negócio. O presidente da empresa chamou a pessoa e disse: filha, deixa eu te contar uma coisa, não pode fazer isso, porque, você sabe, os clientes ou são de cá ou são de lá, nessa disputa, essa divisão fantástica que está acontecendo. Nessa polarização, né, Edmo? A gente tem que tomar cuidado. Mas falou numa boa, ela falou assim, então tá bom, estou pedindo demissão, muito obrigado, até logo. E foi embora. Olha isso. Pois é mais... Tolerância zero à frustração, meu amigo. Entendeu? O mais importante não é emprego, não é o dinheiro, não é absolutamente nada. O mais importante sou eu, a minha liberdade e o meu ativismo. Pode uma coisa dessa? É delicado, né? Veja, eu entendo que durante muitos e muitos anos as pessoas representavam suas empresas, se usava muito aquela expressão vestia a camisa, não é? Como algo super positivo. Entendo que em alguns momentos pode até ter havido um exagero em relação a isso, em detrimento das ideias próprias e tudo mais. E entendo que a gente está aí num extremo agora, Edmo, que também é complicado, e que o equilíbrio fatalmente vai ter que perdurar daqui a um tempo, porque senão a gente não vai conseguir lidar. Sem dúvida. Essas pessoas, elas têm um lado muito positivo que a gente tem que destacar, que é esse ativismo voltado para a questão da diversidade, da inclusão, a busca pelo propósito. Isso é muito legal, é muito louvável, é interessante. Agora, tem que tomar cuidado e tem que ver até onde esse senso de justiça
que valoriza essas coisas está sendo usado adequadamente ou de uma maneira exagerada. Então, veja, quando você coloca isso acima de qualquer coisa, acima até do que a opinião de alguém na empresa superior a você está negligenciando uma outra parte que é essencial, que é a flexibilidade. De você olhar para aquilo e pensar, puxa, eu gosto de me posicionar. A empresa que eu represento está me trazendo esse alerta. Qual seria aqui um meio termo, né, que eu poderia utilizar para me manifestar sem exagero? Isso é flexibilidade, é adaptação. Sim. Que são características essenciais, né, até para que a pessoa possa tomar boas decisões. A questão, Edma, é que com essa história de rede social é bem complicado, porque tem um tal de um algoritmo, né, que você conhece bem, que faz com que, ao demonstrarmos um interesse maior em determinado tema ou em determinada posição, nós somos bombardeados por coisas relacionadas a isso. Então, a gente aumenta o nosso radicalismo em relação a isso. Bom, nós estamos aqui com Leni Quirilos, mestre e doutor em Ciências dos Distúrbios da Comunicação pela Universidade Federal de São Paulo. Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Bastidor CBN. Oferecimento SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Les Alpes Beaumont, um novo jeito de viver. Copema. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo neste sábado Leni Quirilos, queridíssima. A Leni já fez livros diversos, próprios, em coautoria com nossos colegas Milton Jung, Sardenberg, Cássia Godoy, e ela está nos ajudando aqui hoje a falar sobre essa geração Z. Você sabe que tem, Leni, uma coisa que, de certa forma, podemos... Parece até que eu estou criticando bastante essa geração Z, mas não é esse o objetivo. O objetivo, sim, é destacar o que é que está acontecendo dentro do mercado de trabalho e pessoal, interpessoal, com esse pessoal. E uma das coisas, duas coisas que eu acho que é muito importante que eles valorizam, é a igualdade e diversidade de gênero, além da inclusão, né? E a consciência de consumo. Aquelas Isso. marcas que sejam socialmente responsáveis e sustentáveis. Eles são bem radicais nisso. São. Você tem razão. E muito importante teu contraponto aí, Edmo, porque assim, cada geração tem suas características, cada geração é fruto do contexto, do ambiente socioeconômico, político, né? Daquela época, daquela condição. E claro, todas têm um lado bom e têm um lado de cuidado. É essencial que a gente leve isso em conta. E esse ponto que você está trazendo é muito importante, porque traz, inclusive, uma mudança na forma como as marcas estão se posicionando. A geração Z é absolutamente contrária aos logotipos, à ostentação de algo, ao descarte de coisas que podem ser melhor utilizadas. Então, essa consciência é super relevante, inclusive nesse momento que nós vivemos, de uma baita necessidade de sustentabilidade. Tá começando aí a COP, né? Lá em Belém, a gente sabe que esses pontos vão ser muito discutidos e certamente esses jovens da geração Z são condutores desses conceitos, são disseminadores dessa forma de lidar com o consumo. É algo bastante positivo. Claro que as marcas vão ter que se ajustar. Eles têm consumido cada vez menos, eles são muito entusiastas da reciclagem, da troca, da utilização até o fim dos bens, né, que as pessoas têm e podem compartilhar. E essa é uma característica bastante positiva deles. Isso chama bastante atenção, você tem toda a razão. Falando só, não tem nada a ver, mas tudo a ver em questões de sustentabilidade, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária distribuiu normas dizendo para todas as empresas que quiserem
fazer alguma comunicação indicando a sua sustentabilidade, defesa de meio ambiente, que sejam bem claras. Porque tem muita empresa que não está fazendo nada e está colocando lá que é sustentável, com certeza, que reciclável. Tá fácil, né, Edmo, hoje? Tá fácil, né? Você se autoproclama, vende essa ideia, que nem sempre é real, nem sempre é o que acontece. Então, é sempre muito importante, quando a empresa fala a respeito disso, que ela se autodenomine e que exemplifique com práticas concretas o que está acontecendo. É muito fácil falar que é uma empresa sustentável. Quais são as ações? O que essa empresa está fazendo para que haja essa contribuição? É muito importante. Leni, esses meninos aí, eu vou dizer de 10, de 15 a 30 anos de idade, eles até porque em maio passado era para ter começado a vigorar a NR1, a lei que fala em saúde no trabalho, da etc. Saúde mental, né? Saúde mental, etc. Tal. Esses meninos, esses moços, eles discutem saúde mental numa tranquilidade que eles querem um equilíbrio, e o que também, eu falei disrupção entre os modelos atuais do empresariado, bem como o que esses rapazes, esses moços apresentam para os empregos. Mas eles querem um equilíbrio entre vida online e offline. E muitas vezes, para uma empresa, isso não se enquadra, né? Pois é. Mas eles não têm dificuldade nenhuma em se abrir, em falar, discutir via internet, conversar com um amigo, num grupo, no chat, para falar de saúde mental. É bem interessante isso. É verdade, e é um movimento importante, porque é algo, inclusive, Edmo, que eles colocam como condição para aceitarem novas oportunidades de emprego. Eles buscam esse equilíbrio, que é algo importante, talvez, na minha humilde opinião aqui, cedo demais, porque no início de carreira, né, Edmo, você está conquistando, você está ainda plantando para poder colher. Entendo que essa busca, esse equilíbrio, essa necessidade de ter condições mais interessantes, mais saudáveis de trabalho, é algo que a gente pode começar a exigir a partir de um determinado ponto, onde você já demonstrou o seu interesse, aquilo que você pode contribuir. Aí você, na minha opinião, você ganha a oportunidade de, entre aspas, fazer exigências. Talvez cedo demais não seja ainda o momento, até porque eles têm bastante gás para queimar e dá para oferecer algo ainda mantendo, óbvio, a saúde e o bem-estar, né? Mas se trata de uma preocupação que as gerações anteriores não tinham. E a gente tem visto, né, como nunca, a história trazendo uma quantidade imensa de pessoas com problemas de saúde mental. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e é o 4º país em depressão. Burnout em 2º lugar. Ou seja, sabemos que o modelo que as pessoas estão utilizando de uma forma geral está trazendo consequências negativas, complicadas, das pessoas lidarem. E essa geração assiste a isso de camarote e toma atitudes, busca direitos para se manter numa condição melhor. Por outro lado, é um momento onde as características, os sintomas de saúde mental passaram a ter um respeito maior por parte das pessoas. Eu sempre digo o seguinte, Edmo, se você, por uma infelicidade da vida aí, toma um tombo e quebra o seu braço, fratura o braço, você vai amanhã trabalhar com o braço engessado, você vai ter um bando de gente ao seu redor que vai te oferecer ajuda para buscar o café para você, vai te ajudar a se adaptar, colocar o teclado do computador de uma maneira mais confortável, você vai ter o apoio das pessoas ao seu redor. Se você está se sentindo deprimido, se você está ansioso demais, ao contrário, como é algo que não aparece, as pessoas se afastam. E muitas vezes, além de você não receber ajuda, você pode ser considerado, ou melhor, mal avaliado, por parecer fraco, por parecer alguém que não está com boa vontade. É muito injusto, né? Sem dúvida nenhuma. Bom,
Chegamos ao final do nosso Bastidor CBN desse sábado e eu quero agradecer a Leni Quirilos, mestre e doutora em Ciências dos Distúrbios da Comunicação pela Unifesp. Leni, queridíssima, competentíssima, amicíssima, uma querida demais da conta. Muito obrigado por nos ter ajudado e discutir esse assunto e trazer esse tema da geração Z. Eu que agradeço, Edmo, a oportunidade. Entendo que se trata de um tema super importante da gente refletir e entendo, inclusive, Edmo, que a boa comunicação ajuda as pessoas a lidarem melhor com essas questões e a usufruírem melhor dessa oportunidade de relacionamento intergeracional. E a proposta, né, que eu tenho chamado mais recentemente, é pela busca de uma comunicação que seja efetiva e afetiva. Ela é efetiva na medida em que eu busco traduzir claramente o que eu penso, no que eu acredito, o que eu espero do outro. Isso é essencial para haver um bom convívio. E, ao mesmo tempo, ela deve ser afetiva, pela forma como eu demonstro claramente o meu desejo genuíno de me aproximar do outro, de estabelecer relações mais próximas, com entendimento e com proximidade. Quando a gente consegue juntar esses dois lados aí, a gente consegue interações extremamente saudáveis e boas para os dois lados. Maravilhoso. E sábado que vem, 11 horas da manhã, mais um Bastidor CBN. Obrigado a todos e até lá. Bastidor CBN. Oferecimento SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Les Alpes Beaumont, um novo jeito de viver. Copema. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar.